Olá, escorpianos! Bem-vindos ao No Mar de Cartomancia, onde, apesar de todos os mercúrios retrógrados, eu sempre retorno aqui com as orientações para os signos. Não só aqui, como em outras páginas, então já vou te pedir para se inscrever no canal e também me procurar no @nomarte. E bom, né? Para esse mês, aquele climinha mais assim, tá acabando, o que mais se passa por aí? Eu tô utilizando do Lenormand para investigar as principais tendências de novembro. Mas se você já me acompanha por aqui, sabe que existem ensinamentos que levam mais tempos. E é por isso que a gente sempre se permite ali a atemporalidade. Mas vamos focar aqui agora o que esse mês de novembro traz para os escorpianos. Primeiro vamos partir ali do que é a energia maior, a energia detentora aqui dos horizontes de vocês. Ok, temos aqui uma cegonha. E, gente, é muito uma brincadeira da vida quando a gente vai falar sobre a cegonha, sobre possibilidades de gravidez e tudo, mas aqui ela, como energia elemental, energia condutora, ela tá mostrando a gente que de vez em quando você vai ter que estar aberta àquilo que tá fora do seu campo de controle, fora do seu campo de compreensão, muitas vezes, sobre o que você pode entender, o que você pode intuir de algum lugar. Muitas pessoas, até mesmo pode ser pela chegada do aniversário, vão estar ali precisando se colocar frente ao desconhecido de uma maneira do tô preparada para o que vai vir, tô preparada para o que vai chegar e vou aceitando que nem tudo vai estar da maneira com que eu quero. Claro que não só com essa carta, mas a gente pode falar aí, né, que para quem está em busca dos bons frutos ou pensando se deve ter uma criança, adotar alguma coisa do tipo, pode ser um mês onde essas considerações são levadas mais a fundos e te tirem aí do medo, do desconhecido, no sentido de, será que eu vou dar conta ou tal? Cara, tem coisa que você só aprende fazendo e aqui nesse recado é um pouco disso. Abrir mão desse controle te levará para um caminho de mais fluidez. Escute bem, mais fluidez e não menos dificuldades, né? E vamos entender quem trabalha aqui, auxiliando essa cegonha por aqui, qual é a energia que auxilia positivamente? Por favor, escorpião, novembro de 2025. Quem é chamado aqui à brincadeira, quem auxilia essa cegonha positivamente na vida desses escorpianos? A Betula. Aqui é realmente um momento onde tem coisa aí da sua vida que você fica assim, nossa, mas isso aqui que tá aparecendo em minha vida, essa coisa que tá acontecendo, parece que eu não tenho muito vínculo com coisas passadas, no sentido de, parece que tem, assim, uma certa limpeza rolando e novas relações se abrindo, novas possibilidades de interação com o mundo se abrindo. Será que isso é real mesmo ou isso é uma coisa momentânea? E aqui tá muito claro, assim, que na verdade você tá se preparando para um momento. E muito provável que no próximo ano até, né, você venha ali uma transformação mais total e geral de si, mas você tá vivendo um momento agora onde esse inesperado te leva a uma grande sensação de expurgo, de limpeza, de um olhar centrado muito mais nesse crescimento do eu do que no crescimento e desenvolvimento de quem sou eu para o outro, de quem sou eu para a sociedade. Então aqui a gente se desenvolve numa certa questão de aquilo que foi o trauma passado, aquilo que eram situações passadas, onde você se questionava, onde você vinha, elas vão sendo limpadas, elas vão desaparecendo e dando espaço para surpresas, que como eu disse, né, podem ser mais fluidas aqui com a sua vida. Eu percebo que aqui a gente tem um certo domínio, uma certa intuição trabalhando no sentido de
Cara, eu passei anos da minha vida tentando ser alguma coisa para esse outro e agora eu sinto que a minha história, ela tá querendo pulsar mais forte, ela tá querendo uma devoção maior. Então aqui a gente realmente vê que existe essa abertura para se pensar de um modo diferente e até mesmo receber as coisas diferentes, onde o seu controle é simplesmente se abrir para aquilo que é novo, para aquela intuição que chega e fala assim, esse espaço aqui também é para você, isso que chega também é conveniente, não é só porque não representa para o mundo uma história de sucesso, uma história de ideal, que não vai ser e não vai caber na sua vida. Agora vamos ver o que prejudica aqui nesse cenário, que pode né, atrasar um pouco o seu desenvolvimento. Opa, caíram duas cartas, mas o modo que caíram, eu não estava aceitando, mas como elas caíram viradas, vou aceitar. E olha só aqui, né? A gente tem uma certa brincadeira entre a criança e a raposa. E com aquela cegonha ali, a gente já chama aqui, né, para uma brincadeira um pouco mais séria. Existe uma certa noção que foi colocada dentro de algumas pessoas, até mesmo uma visão sobre o que e como era para agir e ser na vida, o que e como era para ter escrito a sua história, e noções até mesmo que vieram com você desse período mesmo, vou ser bem redundante, falar desse período mesmo da infância da criança. Muitas das vezes, toda vez que você está se projetando e se programando para uma coisa nova, essa questão interior, essa questão de algumas marcas de períodos onde, no lugar da inocência, te colocaram uma pressão muito forte para atingir algum tipo de ideal, foi plantada e agora parece que muitas das vezes essa memória é reativada e reafirmada por até mesmo pessoas ao seu redor, mas não que tenha um grande plano contra você, mas é porque nesse mês, como as coisas estão muito sensíveis e como essa fluidez e essa mudança de coisas novas vem surgindo, te faz questionar se aquilo tudo que você viveu, aquilo tudo que você pregou até aqui era realmente real ou, na verdade, foi sempre uma sabotagem. E um pouco do que essa raposa chega e conta aqui com essa criança é que para muitas pessoas até mesmo uma ideia, e eu falei um pouco antes sobre, quero ter filho, não quero ter filho, quero ter filho, e pererei, pode ser uma coisa para se pensar nesse mês, mas aqui até fala assim, até mesmo uma certa noção de se possibilitar ser uma fonte de cuidado para outra pessoa te faz questionar sobre a sua própria índole, sobre a sua vocação e a sua capacidade de lidar com aquilo que você desconhece. Cenário punkzeira, hein? Mas muito rico e muito maluco, porque o que tá vindo, o que tá sendo pedido para você, e aí a gente pode colocar a espiritualidade no meio, é meio que uma noção de, cara, não tem outra forma senão uma reinvenção até mesmo do que eram seus desejos, de olhar assim, nossa, eu sempre quis ter isso, eu sempre quis andar assim, e aí você falar, Será que esse querer, esse desejo era seu mesmo? E bem no sentido de, será que eu acho que a maneira com que esses desejos se apresentavam era para ser você mesmo? Será que em você só presta o papel do que é incapaz, incoerente ou imprudente? Ou existe outro? Então a gente tem aqui nessa brincadeira com a raposa e com a criança um pouco daquele medo do desconhecido, muito mais, porque a gente não se sente nesse papel do se eu quiser eu posso me impor e posso parar algum mal aqui, posso frear algum mal da minha vida, do que de um medo, de um receio que é real, né? Eu vejo que essa raposa, ela cai aqui na mesa como um símbolo daquilo que
nos conecta a um certo resquício desse passado medroso, fechado, tá sempre no receio de dar o próximo passo. E aí quando o novo vem, a gente fica muito não sou capaz, está sempre ali na espreita esse primeiro pensamento sobre a sua incapacidade de lidar com coisas adultas, sendo que a real é que você só está se fechando para o novo porque até mesmo nesse desconforto há uma familiaridade, você já está esperando sempre ali o pior. Enfim, vamos ver agora no profissional o que as cartas dizem, ancorados aí com esta cegonhita. Carta do caixão, muitas pessoas até mesmo já sentindo aqui aquela coisa, algumas pessoas até falando assim, nossa, eu acho que esse espaço, esse lugar, ou isso que eu escolhi para mim não deu muito bem. Muitas pessoas podem já estar, inclusive, né, fora de alguns espaços, fora de alguns lugares e pensando assim... Cara, realmente, a única direção que tinha pra mim em alguma profissão era o fim. Ai, mas eu tô desempregado, pererê parará. Aqui esse caixão vai muito falar assim, cara, pra quem não tem nada, o mundo vai ser uma grande possibilidade se lançar aí nesse mundo, pensar sobre outros espaços e outras formas. Não dá muito para ficar chorando pelo leite derramado. Então aqui é um pouco nessa direção. Algumas pessoas compreendendo e aceitando que aquilo que partiu, aquilo que não se conecta mais com ele, só vai, e outras pessoas fora aí de um trabalho mesmo entendendo que, tipo assim, é isso mesmo, que bom que eu tenho a possibilidade de me abrir para outras coisas, né? Abrir para um outro. E reafirmo, fácil é? Não é, porque aqui a gente tá falando, a fluidez e o novo, ele não chega com aquele gostinho, nossa, só novidade, chegou encomenda para mim na minha porta, e vem muito de uma questão assim, esse de se fazer um esforço danado para se construir para o amanhã e para romper com aquelas barreiras que essa raposa e essa criança trazem, daquelas lembranças de quando você se sentia impotente. Aqui tá falando sobre muito uma pessoa precisando recuperar esse poder pessoal. Vamos ver agora, e aí poder pessoal não, né, cara? Eu acho que criar e se estabelecer enquanto gente frente à sociedade, você não precisa ficar aceitando as coisas só porque um dia te contaram que era ideal, e isso vai fazer parte do responsabilizar-se por si e pelas suas ações no mundo. Vamos ver agora a questão afetiva, como é que anda, como é que tá essa energia por aí. Afetiva, escorpião, um buquezinho, uma coisinha, um mimo, um cheiro. Eu acho que por aqui, agora sim, né, a gente brinca ali com essa cegonha, esse buquezinho aqui. Podemos esperar boas novidades. Se a gente for pensar ali, né, na matriz da cegonha, a gente pode falar que para algumas pessoas tá assim num ambiente mais fértil, num momento mais poderoso. Pensando aí, né, no buquê, no campo do amor, é um lugar onde você vai ser surpreendida de certas maneiras positivas frente ao valor e uma certa dedicação. Ai, mas eu não tenho ninguém e tal. Muitas das vezes esse cuidado, esse carinho, ele vem de outras formas, outras coisas, uma pessoa querendo se incluir mais aí, né, nos seus dias por alguns pequenos gestos, e isso pode ser a demonstração do amor romântico e da atração na sua vida. Não esperava que eu fosse falar tanto, me surpreendi com essa cegonha, e que bom que ela chegou aqui no momento onde, para muitas pessoas, nessa guinada desse aniversário, chega realmente numa questão de, velho, dá sim para essa vida ser a mesma para você, dá sim para as coisas não se modificarem, mas talvez você se sinta desalinhado da vida e da proposta que o próprio destino tem para você. Então, em vez de você olhar para os seus traumas como impedimento, tem que ver eles como parte da sua história e falar, e eu quero escrever um outro capítulo para mim. Então, é isso, vou ficando por aqui, espero que essa mensagem chegue até você no momento onde você possa se abrir. Se precisar, escreva quais são os seus desejos e fale assim, meu Deus, isso aqui eu só queria para testar lá para aquele familiar que falou que eu não passaria do concurso.
e vendo aí também, né, afunilando aí o que são aí essas vontades, o que são o medo que te acompanha por ter sido essa criança que muitas vezes se sentiu impotente e como essa adulta pode fazer para transformar dessa impotência, na verdade, uma fluidez onde o desconhecido é apenas o que é, desconhecido, mas não impossível. Vou ficando por aqui e um beijo e até a próxima.